A mensagem de hoje, meus irmãos, quando a casa fica vazia, o último estado é pior. Que a paz esteja com todos novamente, pela glória de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos colocou diante de uma imagem que assusta, justamente porque não parece assustadora à primeira vista. Ele fala de uma casa que já não está como antes. Algo saiu dali. O chão foi varrido, a desordem foi corrigida, a aparência melhorou. Quem olhasse de fora talvez dissesse, agora está melhor. Mas Jesus viu o que os olhos humanos não veem. A casa estava desocupada. E uma casa desocupada pode parecer em ordem, mas continua em perigo. Vamos ler Mateus 12, versos 43 e 45. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Amém, meus irmãos. O Senhor Jesus não descreveu uma casa coberta de lama. Não falou de uma casa em ruínas. Não mostrou uma casa caída diante dos homens. Ele mostrou uma casa arrumada e vazia. E aqui está o peso da palavra do Senhor Jesus. Nem toda melhor exterior significa que Deus passou a governar por dentro. A sujeira saiu, mas o dono certo não entrou. A sala ficou apresentável, mas o centro continuou sem rendição. Havia ordem, mas não havia habitação santa. E aquilo que pareceu melhor, meus irmãos, virou preparação para um estado pior. E Jesus fecha dizendo: assim também ocorrerá com esta geração má. Aquela geração, meus irmãos, tinha escritura, tinha sinais, eles tinham religião, eles tinham linguagem santa e aparência espiritual. Eles tinham visto as obras de Deus, tinham ouvido a palavra, mas resistia ao governo de Yahvé. Então, esta palavra não fica presa a uma casa imaginária. Ela alcança a congregação, alcança quem já deixou práticas antigas, alcança quem parece melhor do que antes, alcança quem está no ambiente certo, ouve a palavra e mesmo assim conserva áreas sem entrega. Por isso a pergunta não é apenas o que saiu da nossa vida. A pergunta é: quem governa agora? Quem governa a boca quando somos contrariados? Quem governa o pensamento quando ninguém vê? Quem governa o desejo quando a porta está fechada? Quem governa a maneira como tratamos a casa, os irmãos, a verdade, o dinheiro, a honra, o ressentimento e a vontade própria? Meus irmãos, a limpeza é necessária.
Ninguém deve desprezar o abandono de práticas ruins. Mas a casa só deixa de ser perigosa quando deixa de estar disponível. O inimigo, meus irmãos, não se assusta com vassoura. O inimigo se assusta com o governo de Deus. A ruína que aparece, a ruína que se esconde atrás de compostura, a mais perigosa nem sempre é aquela que todos enxergam. Às vezes é a que ficou bonita o bastante para enganar os homens, mas vazia demais diante de Deus. A Escritura começa apertando exatamente esse ponto. Aquilo que a alma tenta esconder enquanto mantém uma aparência aceitável. Vamos ler Provérbios 28, verso 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. E vamos ler também Salmo 66, verso 18. Se eu, no coração, tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. A gente percebe que Provérbios fala da falta camuflada. O Salmo fala da maldade acolhida no coração. A questão não é só o pecado que ainda aparece. É também o pecado que a alma aprendeu a esconder. Pode haver uma vida mais arrumada e, ao mesmo tempo, uma permissão interior que continua viva. Pode haver abandono de uma prática e proteção de um desejo. Pode haver devoção na frente dos irmãos e uma parte da alma negociando no escuro. O problema não está apenas no que fazemos, está também no que poupamos, no que justificamos, no que preferimos não confessar, no que chamamos de fraqueza, mas tratamos como companhia. E isso entra na vida comum, meus irmãos. Um costume antigo pode ter sido deixado e a língua dura continuar ferindo dentro de casa. Uma prática errada pode ter caído e o orgulho permanecer de pé. Alguém pode cantar, pode ouvir uma palavra, responder um amém, e mesmo assim guardar um lugar reservado para a cobiça, para a vaidade, para a presunção, para ressentimento, ou até mesmo para o amor próprio. A aparência melhora, o aplauso humano aparece, mas Yahvé olha o que ficou. E a palavra nos leva a Ageu. Vamos ler 2 Reis, capítulo 10, versos 28 a 31. Foi assim que Geu exterminou de Israel o culto a Baal. Contudo, Geu não abandonou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que levou Israel a pecar, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Então Yahvé falou a Geu: porquanto bem executaste o que é justo a meus olhos e cumpriste toda a minha determinação contra a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. No entanto, Geu não teve cuidado de andar de todo o seu coração segundo a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão induziu Israel a cometer. A gente percebe nesse texto que Geu derrubou Baal. E isso não foi pequeno.
Um culto escandaloso caiu diante de Israel. Uma idolatria pública foi enfrentada. Havia ação, zelo, coragem e juízo contra a casa de Acabe. O texto reconhece que ele executou o que era justo aos olhos de Yahvé naquela parte. Mas Betel e Dan continuaram com seus bezerros. É uma cena muito pesada, meus irmãos. Um altar cai, mas outro permanece. Uma idolatria é removida, mas outra continua servindo aos interesses do rei. Jeu conseguiu tocar no pecado que precisava cair diante de todos, mas não foi até onde a obediência mexeria com seu próprio sistema. A limpeza dele, meus irmãos, tinha limite. Esse é o perigo da reforma seletiva. O homem derruba aquilo que já não quer mais carregar, mas preserva o que ainda lhe serve. Entrega o pecado que o envergonha, mas protege o pecado que lhe dá vantagem. Chama uma parte de zelo e trata a outra como assunto intocável. Geu não nos permite medir obediência apenas pelo que derrubamos. Ele obriga a perguntar se aquilo que permaneceu ainda está disputando o lugar de Yahvé. Porque há altar, meus irmãos, que cai na frente dos outros, e há bezerro que continua de pé no nosso coração. Depois de Geu, a Escritura mostra outro perigo. Não é o homem da limpeza seletiva, é o homem cuja firmeza depende de outro. Vamos ler agora 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 2. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Agora vamos ler 2 Crônicas 24, versos 17 e 18. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei e, em meio a lisonjas e reverências, o rei aceitou suas sugestões. Então abandonaram a casa de Yahvé, o Senhor Deus de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. A gente percebe nesse texto que, enquanto o sumo sacerdote Joiada estava vivo, Joás parecia firme. Havia uma voz ao lado, havia uma referência, havia uma influência santa, havia alguém segurando o rumo. A casa parecia segura enquanto a escora estava ali. Mas chega o dia em que Joiada morre. E logo depois, outros homens chegam perto do rei com lisonjas. A mesma vida que parecia firme ao lado do sacerdote se inclina diante de outra voz. A casa de Yahvé é abandonada, os ídolos voltam, o que parecia raiz mostra que era apoio externo. Há uma diferença, meus irmãos. Há uma diferença enorme entre andar com alguém que teme a Deus e depender dessa pessoa para continuar em pé. A companhia dos justos é uma bênção de verdade. A correção dos irmãos é misericórdia. A presença de uma voz madura pode nos guardar de muitos tropeços, mas ninguém pode viver diante de Yahvé apenas sustentado pela fé de outro. Porque quando a escora sai, aparece a estrutura. Há gente que parece firme enquanto há reunião, enquanto há cobrança, enquanto o ambiente está forte.
enquanto tem conselho perto e olhe sobre nossa própria vida. Mas se tudo desaba quando a vigilância diminui, a queda apenas revelou que já não estava enraizado. Joás é aviso para quem confunde influência santa com um coração governado por Deus. A gente percebe que Geu preservou bezerros, Joás dependia de uma escora para se manter de pé, e agora Amazias mostra outro rosto da mesma doença. Fazer o correto com o coração dividido. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Praticou Amazias o que é correto e agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Agora vamos ler 2 Crônicas 25, verso 14. Nesse interim, Amazias retornou da chacina dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir entre os despojos de guerra, os quais estabeleceu como seus próprios deuses e protetores. Reverenciou tais ídolos e queimou incenso diante deles em adoração. Meus irmãos, Amazias praticou o que era correto e agradável diante de Yahvé, mas o texto abre uma ferida, não com total sinceridade de coração. Isso desmonta muita segurança falsa. A pessoa pode acertar uma parte do caminho e continuar dividida. Pode fazer coisas certas e ainda preservar uma reserva interior. Pode vencer uma batalha e, na volta, carregar para dentro justamente aquilo que deveria ter ficado no campo vencido. Amazias volta da vitória trazendo os deuses dos edomitas. É uma imagem humilhante, meus irmãos. O rei vence fora e é vencido dentro. Derruba inimigos no campo, mas permite que os deuses do povo derrotado entrem em sua própria casa. A vitória que deveria produzir temor abre espaço para orgulho e contaminação. Nem toda vitória melhora o coração. Às vezes, se a alma não está rendida, a vitória aumenta a confiança errada. O homem vence uma luta e começa a se achar invencível. Recebe um favor de Deus e passa a brincar perto daquilo que pode envenená-lo. Amazias ensina que triunfo exterior não substitui inteireza diante de Deus. Até aqui, meus irmãos, vimos reformas parciais, firmezas emprestadas e vitórias contaminadas. Mas agora o Senhor Jesus nos leva para um cômodo mais íntimo. Aquele lugar que a pessoa talvez não chame de pecado, mas não quer entregar. Vamos ler Marcos capítulo 10, dos versos 17 ao 22. E colocando-se Jesus a caminho, correu o homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens
Entrega-os aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Aquele homem correu, ajoelhou-se, fez a pergunta certa, chamou o Senhor Jesus com reverência, tinha disciplina moral, história religiosa e aparência de busca sincera. O texto ainda nos mostra algo precioso. Jesus o olhou com compaixão. Cristo não o tratou com desprezo. Não expôs aquele homem como quem queria esmagar sua alma. Ele amou, olhou e tocou no ponto que governava o coração. Contudo, te falta algo mais importante. Enquanto a conversa passava pelas áreas em que ele se sentia seguro, ele permanecia de pé. Mas quando Jesus chegou ao lugar da posse, o homem entristeceu e saiu. A tristeza dele, meus irmãos, revelou o trono. Há obediências que não incomodam porque não tocam o ídolo principal. Há áreas em que concordamos rapidamente porque não exigem morte real. Mas quando o Senhor aponta para o lugar que manda em nós, a fachada religiosa perde força. O moço rico não precisava de mais uma sala arrumada. Precisava abrir o quarto que sustentava sua falsa segurança. Há quem queira a vida eterna, mas não aceite destronamento. Quer Jesus como resposta, mas recua quando ele chama ao seguimento. Quer promessa, mas preserva a posse. Uma porta fechada pode revelar a casa inteira. O mesmo Cristo que tocou o quarto fechado do moço rico denunciou também uma religião bem lavada por fora e adoecida por dentro. Vamos ler agora Mateus, capítulo 23, versos 25 a 28. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpas o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós. Exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. O Senhor fala de copo, fala de prato e sepulcro. Não é uma acusação contra a falta de religião. É contra a religião que aprendeu a limpar o lado visível, enquanto o interior continua cheio de cobiça, falsidade e perversidade. A louça brilha, o sepulcro é pintado, a aparência convence o povo, mas Cristo vê o que fermenta por dentro. Aqui, Mateus 12 e Mateus 23 se encontram. Em um texto, a casa está vazia de Deus. No outro, o interior está ocupado por morte. Isso não é contradição, é consequência. Quando o Yahvé não governa o interior, outra coisa ocupa espaço. A religião sabe compor aparência.
sabe organizar o gesto, a palavra, a postura e a linguagem. Mas a palavra do Senhor atravessa a pintura e chega onde a mão humana não alcança. Deus não quer apenas um exterior sem escândalo. Ele quer a verdade no interior. Depois da fachada, meus irmãos, a Escritura nos leva ao chão de uma tenda. Vamos ler agora Josué, capítulo 7, versos 20 e 21. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Agora vamos ler Josué 7, 11 e 12. Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão às costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Acã viu, cobiçou, tomou e escondeu. O pecado não ficou apenas no impulso, meus irmãos. Ele ganhou lugar, foi enterrado dentro da tenda, no chão da habitação. O manto, a prata e o ouro ficaram debaixo da terra, mas não ficaram escondidos diante de Deus. Imagina, meus irmãos, aquela tenda no arraial. Por fora era apenas mais uma tenda de Israel. Estava no meio do povo certo, na caminhada certa, perto das promessas certas. Mas debaixo do chão havia algo condenado. O pecado escondido pesa mais do que aparece. Pesa na oração, pesa na sensibilidade, pesa na casa, pesa no ambiente, pesa em gente que talvez nem saiba onde está a raiz da fraqueza. O que o homem chama de segredo, Deus chama de anátema. Acã nos ensina que a vida pode estar no arraial e ainda assim guardar debaixo dela aquilo que Yahvé mandou destruir. E o que fica enterrado uma hora começa a perder defesa. O coração que não quer obedecer aprende a chamar desobediência de prudência, apego de necessidade, negociação de equilíbrio. Por isso a palavra agora nos leva a Acabe. Vamos ler 1 Reis, capítulo 20, versos 32 a 34. Vestiram panos de saco e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apresentaram ao rei de Israel e suplicaram: o teu servo Ben-Hadad manda dizer: rogo-te que me permitas viver. E o rei replicou: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros interpretaram isso como um bom sinal e, sem refletir, aproveitaram o que o rei havia dito e acrescentaram: sim, isso mesmo. Teu irmão Ben-Hadad vive. Diante disso, ordenou o rei: ide, pois, buscá-lo. Assim que Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro.
Então Ben-Hadad exclamou: Vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Ao que Acabe retrucou: mediante um tratado, deixar-te-ei em liberdade, e Acabe formalizou um contrato com ele e o deixou partir livre. Agora vamos ler 1 Reis 20, verso 42. E ele profetizou ao rei: assim diz Yahvé o Senhor, porquanto deste liberdade ao homem que eu havia determinado como anátema, e que devia morrer, tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pagará pelo povo dele. Ben-Hadad aparece com panos de saco e cordas. A cena tem a aparência de rendição. A linguagem parece humilde. A situação parece uma oportunidade política. Mas Yahvé já havia determinado juízo. Acabe chama de irmão aquele que Deus havia marcado como anátema. Manda buscá-lo, coloca-o no carro, formaliza tratado. A desobediência entra vestida de diplomacia. Há pecados que não se apresentam como inimigos. Chegam pedindo conversa. Oferecem vantagem. Prometem devolver cidades, facilitar caminhos, reduzir conflitos. E o coração que não quer obedecer começa a enxergar utilidade naquilo que Deus condenou. Acabe não enterrou o anátema com Acã. Ele o fez subir ao carro. Isso também acontece dentro de nós. Aquilo que Deus mandou tratar como inimigo começa a receber lugar de aliado. Uma prática, um vínculo, um desejo, uma vantagem, uma conversa, uma mentira conveniente. O coração diz: isso ainda me serve. Mas o que Yahvé condenou não se torna seguro porque o homem achou útil. Às vezes o problema não está numa capa debaixo da tenda, nem no inimigo dentro do carro. Está em um afeto legítimo colocado acima de Deus. Vamos ler agora 1 Samuel, capítulo 2, verso 29. Ora, por qual motivo, então, pisas e zombas do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Por que honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Agora vamos ler 1 Samuel 3, verso 13. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Esse texto, meus irmãos, fala do sacerdote Eli. E Eli sabia. Essa é a parte que pesa. Ele não estava ignorante. Não era ausência de informação. A consciência tinha luz suficiente para agir, mas não tinha temor suficiente para cortar. Deus disse: honras teus filhos mais do que a minha pessoa. Essa palavra não condena o amor por filhos, condena a honra desviada, condena o afeto que se coloca acima da obediência, condena a ternura que deixa de ser santa porque prefere preservar o vínculo a honrar Yahvé.
há coisas legítimas que fora do lugar viram idolatria. Família, amizade, história, gratidão, admiração, dependência emocional. Quando qualquer afeto exige que Deus espere do lado de fora, deixou de ser apenas afeto. Eli, ele ouviu, falou, entristeceu-se talvez, mas não puniu. O coração pode até lamentar uma desordem, mas se não obedece, a desordem continua reinando. Agora, meus irmãos, a palavra mostra um desejo que não ficou sentado, ele correu. Vamos ler agora a 2 Reis 5, verso 20. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, protestou: o meu senhor poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. Meus irmãos, Geazi viu Naamã ser curado. Viu a graça de Deus operar sobre um homem estrangeiro. Viu Eliseu recusar presentes para não transformar misericórdia em comércio. Mas dentro dele outra voz falou: o meu senhor poupou este sírio Naamã, irei atrás dele. O corpo ainda estava perto do profeta, mas o coração já estava na estrada. Antes dos pés correrem, a cobiça já tinha partido. Meus irmãos, Geazi não caiu por falta de luz. Pelo contrário, ele caiu cercado de luz. Ele viu milagre, viu pureza, viu recusa santa. Mesmo assim, encontrou uma justificativa para buscar lucro onde Deus tinha mostrado graça. E ainda usou linguagem solene. Tão certo como vive o Senhor. Isso assusta. A boca pode usar o nome de Yahvé enquanto o coração corre atrás do que ele recusou. E a lepra começou antes da pele, meus irmãos. Começou no desejo que encontrou caminho por dentro. Acã enterra, Acabe negocia, Eli poupa os filhos, Geazi corre. A gente percebe que são movimentos diferentes, mas todos revelam a mesma necessidade. A vida precisa ser tomada por Deus, não apenas corrigida na aparência. Foi esse perigo que o Senhor Jesus denunciou ao falar da casa desocupada. Uma vida pode estar em ordem e continuar disponível. Pode parecer limpa e ainda estar aberta para retorno, para o engano, para o estado pior. Vamos ler, meus irmãos, 2 Pedro, capítulo 2, versos 20 ao 22. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais,
A porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Pedro fala de gente que escapou das corrupções do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas voltou a ser vencida. E o último estado tornou-se pior. Não bastava fugir da lama, era preciso permanecer no caminho da justiça. Não bastava uma distância temporária das corrupções, era preciso uma vida governada por Deus. A porca lavada volta ao lamaçal se a natureza não foi tratada. O cão retorna ao vômito se continua guiado pela mesma inclinação. Isso é duro, meus irmãos, mas é a palavra. A melhora que não chegou à raiz. Há afastamento que nunca virou entrega. Há arrumação que não se tornou habitação. Depois de tanta advertência, a pergunta já não é como deixar a casa mais bonita. A pergunta é quando essa vida será colocada no altar. Vamos ler Romanos 12, verso 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Aqui, meus irmãos, a palavra abre caminho de cura. Mateus 12 mostrou o perigo da casa desocupada. Romanos 12 chama a vida inteira para o altar. Deus não chama apenas uma parte arrumada. Chama o corpo. Chama a vida concreta. A fé desce para os olhos, para a boca, para as mãos, para os pés, para o trato dentro de casa, para a rotina, para os segredos, para aquilo que normalmente tentamos separar do culto. Ninguém apresenta a Deus uma vida imaginária. O altar recebe a vida real, meus irmãos. A reforma pode melhorar a aparência e deixar o homem no controle. A rendição faz outra coisa. Tira a vida das mãos do velho dono e a coloca diante de Deus. Vamos ler Romanos 6, verso 13. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. A Escritura não trata o corpo como território neutro. Os membros serão instrumentos. A pergunta é: a quem servirão? Olhos, boca, mãos, pés. Caminho e secreto não ficam sem direção. Ou continuam disponíveis à velha vontade, ou são oferecidos a Deus como instrumentos de justiça. Então a resposta ao vazio não é apenas deixar de fazer algumas coisas, é passar a pertencer, servir e obedecer. A vida deixa de ser espaço aberto quando se torna instrumento nas mãos de Deus. Vamos ler agora 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo.
não pertenceis a vós mesmos. Essa frase atinge a raiz. Enquanto o homem se considera dono de si, ele vai decidir o que vai entregar, o que vai preservar, o que vai esconder, o que Deus pode tocar e o que deve ficar preservado e reservado. Mas a Escritura diz que fomos comprados por alto preço. O corpo, meu irmão, não pode ser apenas uma vitrine religiosa. É santuário. Não é instrumento da velha vontade. É propriedade comprada. Não é abrigo reservado para desejos antigos. Deve glorificar a Deus. E quando a Escritura fala do Espírito Santo habitando no povo de Deus, não fala de emoção passageira nem de outro Deus. Fala do Espírito de Deus, da presença e do poder provenientes dele, governando por dentro aquilo que antes ficava dividido e entregue a si mesmo. Deus não está pedindo uma visita à casa, está reivindicando a posse. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A promessa, meus irmãos, responde ao perigo de Mateus 12. Habitarei neles e entre eles caminharei. Não apenas casa varrida, mas santuário do Deus vivo. Não apenas comportamento corrigido, mas presença de Deus no centro. Não apenas fachada ajustada, mas povo pertencente a Yahvé. Que acordo, meus irmãos, que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? O templo de Deus não combina reverência pública com o ídolo preservado. Não mistura pertencimento a Deus com apego escondido. A vida comprada por Deus não pode continuar em tratado com aquilo que Yahvé condena. Mas aqui, meus irmãos, precisamos respirar. Porque o homem não cura a si mesmo apenas porque percebeu a gravidade do vazio. Não cria coração novo por disciplina. Não transforma pedra em carne por esforço religioso. Se fosse só aparência, os fariseus estariam seguros. Se fosse só reforma exterior, a casa varrida bastaria. Por isso a palavra nos leva à promessa de Yahvé, meus irmãos. Vamos ler agora Ezequiel 36, versos 25 e 27. Então aspergirei águas frescas e límpidas, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purifiquei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e preceitos e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, está a cura. Está o remédio que a casa vazia não possui em si mesma. É Yahvé que purifica impurezas e ídolos. Dá coração novo. Arranca o coração de pedra. Coloca o seu espírito no interior e capacita seu povo para obedecer. Deus
Não revela o cômodo fechado para nos abandonar dentro dele. Revela para abrir, purificar, ocupar e governar. Não mostra o pecado enterrado apenas para expor vergonha. Mostra para haver confissão, abandono e misericórdia. Talvez alguém ouça esta palavra e pense: então não há esperança para mim, porque ainda vejo coisas erradas dentro de mim. Há esperança sim. Se hoje ouvimos a voz de Deus e não endurecermos o coração. Ainda há compaixão para quem reconhece e deixa. Ainda há restauração para quem para de negociar. Ainda há conserto para quem desce do trono. A palavra fere, mas também chama de volta. Mostra o vazio, mas aponta para a presença. Expõe a casa, mas chama a casa para o dono certo. Só não podemos confundir misericórdia com licença para continuar iguais. Se Deus está falando, há misericórdia. Se Deus está falando, há responsabilidade. Talvez o problema hoje não seja a lama aberta do começo. Talvez seja uma vida mais apresentável, mais religiosa, mais corrigida por fora, mas ainda sem entrega completa diante de Deus. Talvez algumas coisas tenham saído, mas uma vontade antiga ainda mande em silêncio. Talvez a aparência tenha melhorado, mas a posse ainda não tenha sido entregue. Não saiamos desta palavra aliviados apenas porque deixamos algumas coisas. A pergunta permanece: quem reina aí dentro? Aí dentro de cada um de nós, quem reina? O Espírito de Deus governa o nosso interior ou nós apenas nos tornamos mais apresentáveis? A sala visível, o dia do culto, a boca que canta, a mão que serve e a aparência diante dos irmãos não podem ser separados da conversa comum, do trato em casa, do desejo secreto e da área que ainda tenta escapar do governo de Deus. Se a palavra nos encontrou hoje, que ela encontre também a obediência. Que a escora não tome o lugar da raiz. Que a vitória não vire veneno. Que o quarto fechado se abra diante de Cristo. Que a capa seja confessada antes que a derrota se espalhe. Que o inimigo condenado não receba lugar de irmão. Que até os afetos mais queridos se curvem diante do temor de Yahvé. Que o desejo seja detido antes de correr atrás do que Deus recusou. Pior do que um passado sujo, meus irmãos, é uma vida atual que parece melhor, mas ainda não foi entregue ao Deus vivo. E agora, meus irmãos, olhemos para o Senhor Jesus Cristo, o nosso alvo. Ele contou a parábola da casa varrida e desocupada. Ele mostrou que o último estado pode se tornar pior do que o primeiro. Ele olhou para o moço rico com compaixão e tocou exatamente no lugar que prendia aquele coração. Ele denunciou copos limpos por fora e cheios de cobiça por dentro. Ele chamou o homem a negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Mas ele não apenas denunciou a casa vazia. Ele viveu diante de Yahvé com a casa inteira entregue. No Senhor Jesus Cristo não houve quarto trancado para o Pai. Não houve vontade escondida governada por dentro. Não houve aparência santa cobrindo desobediência. Não houve amor ao mundo disputando o trono da alma.
Ele foi o filho obediente, o homem verdadeiro, o servo fiel, aquele que fez a vontade daquele que o enviou. Por meio dele, meus irmãos, Deus nos chama a sair da aparência e voltar para uma vida entregue. Meus irmãos, que Yahvé nos livre da reforma sem novo coração, da disciplina sem rendição, da limpeza exterior sem habitação interior, da vida correta por fora e desocupada por dentro. Que Ele nos livre de chamar melhora de cura quando a posse ainda não foi entregue. E que Deus, meus irmãos, faça em nós o que prometeu. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Porque só assim o último estado não será pior. Não queremos apenas uma casa admirada pelos homens. Queremos uma vida entregue ao Pai, um corpo apresentado, um coração novo, uma casa habitada e um povo que pertence inteiramente a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Irmão Cairo, muito obrigado pela oportunidade. Paz seja com todos os irmãos. Muito obrigado, meus irmãos.